Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Que maravilha. Nós estamos muito felizes nesta oportunidade. Porque, irmãos, nós estaremos ministrando aqui a palavra de Deus e isso para nós é uma honra, um prazer extraordinário e maravilhoso demais. Muito bem, deixa eu me organizar aqui, que até agora não tive tempo disso. Né? Só Deus, meu Deus do céu. É tudo da última hora. É a igreja de Jesus Cristo da última hora. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos estudando sobre igrejar, né? Sobre o que é igrejar. Um verbo, não é, que faz parte da nossa vida desde o momento em que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. E já 4 semanas que tem sido falado aqui neste púlpito sobre o que é igrejar. O que é igrejar. Muito bem. Os irmãos lembram qual foi o primeiro pregador aqui nesse coisa? Foi o Francis? E ele falou sobre o quê? Primeiro, cultuar. Depois, congregar. E depois o segundo pregador foi quem? O Rui. E o Rui falou sobre o quê? Discipular. Exatamente. Os irmãos estão guardando mesmo o negócio. Estou pensando que é brincadeira. Estou fazendo um teste aqui de memória. E a última que pregou semana passada, pregou sobre o quê? Servir. Exatamente. E hoje, irmãos, vou falar sobre adorar. Adorar. Ai, Jesus. Aqui é que vai ser bom. Glória ao Senhor nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque a adoração, ela é uma coisa que está intimamente ligada ao serviço. Então, a Tati já deu aqui para nós, na semana passada, um ponto de partida. Né? Adoração, serviço ao Senhor nosso Deus. E, irmãos, por que Deus estabeleceu esse sistema de serviço? Porque houve, irmãos, uma quebra de aliança entre Deus e o homem. Então Deus estabeleceu então uma lei cerimonial já lá no início, através de Adão, e essa lei foi passando de pai para filho. Então todo primogênito seria um sacerdote e ele faria então, irmãos, participaria dessa lei cerimonial para poder novamente acessar a presença de Deus. E, irmãos, o fundamento disso tudo é que o homem se arrependa dos seus pecados e ele possa voltar para o caminho da obediência. Por quê? Porque o primeiro pecado, irmãos, que o homem cometeu foi o pecado da desobediência. O homem desobedeceu a Deus. Deus estabelece uma lei simplesmente ali, um princípio de lei simplesmente, e o homem não pôde cumprir. O homem não pôde cumprir. Embora o homem tivesse sido feito por Deus, perfeito, foi perfeito. Que quando Deus termina a criação, Deus diz, ele olha e vê toda a sua criação assim, e Deus diz o quê? Que tudo era bom, e tudo era muito bom, disse Deus, muito bom, porque Deus só faz coisas que são muito boas, maravilhosas, excelentes. Deus, ele é a fonte de toda excelência, de toda grandiosidade, de glória, de majestade, de soberania, de poder. Deus, ele é Deus, irmãos, não é? E quem somos nós como seres humanos para podermos nos aproximar desse Deus? Muito bem, então a adoração ela vai partir disso aqui, vai partir disso, não é que Deus estabelece uma lei cerimonial e o ser humano tem que cumprir com essa lei, que é o quê? Sacrificar um animal. Algum inocente tem que morrer, o inocente tem que morrer.
E lá no jardim do Éden, morreu o inocente. Por quê? Se não morre inocente, o que aconteceria? Deus cumpriu a sua palavra, que alguém tinha que morrer ali naquele dia. Deus falou para Adão o quê? Adão, tem acesso a todas as árvores que estão aqui no jardim. Porém, essa árvore que está no meio do jardim, você não pode comer do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai. Então, irmãos, a morte entrou naquele dia. Não entrou na vida do Adão, porque ele viveu ainda mais 930 anos. E por que Deus não matou, fulminou Adão naquele dia? Por quê? Para que ele tivesse tempo de se arrepender e voltar para o caminho da obediência. Obediência. Mas, irmãos, o inocente foi morto naquele dia, por causa da desobediência de Adão. Muito bem. Mas essa lei, ela vai ser plenamente cumprida e aperfeiçoada na pessoa de quem? Na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E essa lei também foi eternizada, não é? Por quê? Hoje, por exemplo, ninguém pode acessar a presença de Deus sem um mediador. Esquece, irmão, ninguém pode acessar a presença de Deus sem um mediador. E o autor aos Hebreus vai falar assim: irmãos, agora nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Temos ousadia, tem tradução que fala ousadia para entrar na presença de Deus, por causa do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Mas por que nós podemos acessar essa presença de Deus hoje? Porque tem um mediador lá, que é Jesus Cristo, que está lá sentado à direita dele, né? Se nós chegássemos na presença de Deus assim, e Deus falou, vou fulminar esse camarada, porque ontem ele mentiu, pensou asneira, fez um monte de besteira, um monte de coisa que eu não quero, que eu não gosto, ficou irado, e maltratou a mulher, fez isso, fez aquilo, vou fulminar esse camarada. Aí Jesus está lá na presença dele, e fala, não, Senhor, espera um bocadinho aí, ele ainda vai se arrepender, dá mais um sonho de vida para ele, faz igual só fez com Adão. Mas Deus não vai dar 930 anos, viu? Pode ficar tranquilo, que depois do dilúvio Deus limitou a idade, né? Segundo alguns entendimentos de teólogos, Deus limitou a idade do homem para 120 anos, né? E depois Deus limitou para 70, e quem passar dos 80 é canseiro e enfado, diz o salmista. Moisés que escreveu isso, né? Não sei se isso tem a ver só com a geração de Moisés lá no deserto, ou se tem a ver conosco aqui também, não sei, né? Tomara que tenha a ver conosco, né? Que eu já estou fazendo 68, oh glória. Estou prontinho para partir. As pessoas devem pensar assim, rapaz, o pastor não gosta da vida, né? O pastor está doido para morrer, mas não gosta da vida. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver que eu não gosto da vida. É que eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera. Por isso eu estou tranquilo, olha. Meus netinhos estão tão pequenininhos, mas Deus vai cuidar delas. E depois ela tem pai e tem mãe para cuidar, né? Eu já cuidei dos meus. Que maravilha, eu já cuidei dos meus. Oh, meu Deus, estou tomando muito tempo. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, irmãos, que a Bíblia hoje, o negócio aqui vai pegar. O negócio aqui, hoje, a coisa aqui vai ficar feia, vai ficar séria. Muito bem, irmãos. Eu quero introduzir. Vamos ler primeiramente a palavra de Deus. Eu botei 2 versículos, mas vamos ler só um para nós adiantarmos. E eu vou ler no texto que eu tenho, NTLH, que eu acho assim mais explicadinho. Se quiserem botar aí NVI também não tem problema, mas eu acho mais explicadinho isso aqui. Por quê, irmãos? Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 1. A primeira aliança tinha leis. Então, já temos uma informação aqui. A primeira aliança, ou seja, qual é essa aliança? A aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel. Essa é a primeira aliança. Então, qual a informação que nós temos aqui? Que a primeira aliança, ela tinha o quê? Tinha leis. Então, irmãos, lei é para ser cumprido.
a ser cumprido. E toda lei que ela é quebrada, toda lei que é quebrada, ela também tem que ter uma repreensão. Tem que ter uma repreensão. Então, você coloca aqui, não pode roubar. Se a pessoa roubar, ele tem que ter uma repreensão, tem que ser preso porque roubou. Não é? Lei é assim. Muito bem. Então, ela tinha leis sobre a adoração. Sobre a adoração. Então, a adoração, ela tem uma lei, ela tem uma regra. E nós temos que obedecer o que Deus mandou. Não é fazer o que nós achamos que é, ou que nós entendemos que é. Nós temos que se adorar é isso, adorar é aquilo, não sei o que tal. Não. Tem uma lei. Deus determinou que tem uma lei para isso. Então, nós temos que cumprir essa lei. E tinha também o quê? Um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Então, para que Deus deu esse santuário? Para que, irmãos, de uma forma didática, Deus mostrasse para o ser humano os passos para a adoração. Como que ele iria adorar? Então, tem que ter lá os passos certinho. Né? O pátio, que o tabernáculo era dividido em três partes. Tinha o pátio, que todos podiam acessar. Tinha o lugar santo, que só o sacerdote podia acessar. E tinha um lugar que ficava atrás da cortina, que era o lugar, o quê? Santo dos santos. E só quem podia acessar lá dentro? Só o sumo sacerdote. Então, ou seja, uma pessoa escolhida por Deus que podia entrar lá. Então, o sumo sacerdote era uma pessoa muito especial. Então, para acessar a presença de Deus, irmãos, não pode ser qualquer um. Não pode ser. E houve pessoas que tiveram essa ousadia, né, de acessar a presença de Deus fora do tempo determinado e tal. E o que aconteceu? Foram fulminados. Muito bem, vamos andar para frente com isso aqui. Irmãos, eu quero introduzir a mensagem seguinte, com 3 coisas aqui que eu acho muito importante para a nossa compreensão e para também a nossa conscientização. Nós temos que estar conscientes disso que eu vou falar aqui. Primeira coisa que nós temos que ter consciência. É Deus quem dá as instruções de como nós devemos adorá-lo. Ou seja, conectar com Ele. Então, Deus quem dá essa lei. O homem quebrou a lei porque ele tinha livre acesso à árvore da vida, a todos os frutos, tinha acesso, mas quando ele quebrou a lei que Deus falou assim, não coma dessa árvore, não coma do fruto dessa árvore. Aí, irmãos, então o homem ficou limitado ao acesso à presença dele. E quem entrar indevidamente na presença dele, irmãos, o que vai acontecer? Vai ser consumido. Porque em Hebreus diz que Deus é o quê? Ele é um fogo consumidor. Então, cuidado. Olha só, é isso que as pessoas não entendem. Ou não querem aceitar, ou aprenderam errado. Aprenderam errado. Não é? Porque tem pessoas que tentam acessar a Deus de que maneira? As pessoas querem chegar a essa santidade de Deus através dos seus próprios meios. Ou através daquilo que eles aprenderam de forma errada, errônea. Interpretação errada da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E eu coloquei aqui, como que as pessoas tentam acessar a Deus? Através da idolatria. Através da idolatria. Irmãos, acessar a presença de Deus através da idolatria está completamente errado. Errado. Não se pode acessar a presença de Deus através da idolatria. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Não se dobrará diante delas. Não fará cultos para elas. E não vão servir essas imagens. Por quê? Porque o Senhor diz que eu sou Deus, que criou todas as coisas. Não é? E as pessoas que fizerem isso, irmãos, se tornam semelhantes a elas. Né? Semelhantes a essas idolatrias. Esses ídolos.
Isaías 45, 20 diz o quê? Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura ou carregam os seus ídolos e rogam a um Deus que não pode salvar. O quê? Seja, nada sabem. Seja o quê? Deus chamou as pessoas de quê? Ignorantes. São ignorantes, não sabem nada. Não sabem nada. E, irmãos, o que nós vemos no mundo hoje, né, em pleno século 21, pessoas, não é, na idolatria ali, insistindo, não, tem que ser assim, e carrega para cá, e anda para lá, e anda de procissão para cá, procissão para lá. Meu Deus do céu, Deus. Ainda bem que Deus, irmãos, Ele pode esperar até 930 anos, 1000 anos, para que as pessoas se arrependam. Porque senão o fogo já descia, já queimava tudo lá. Não é? Mas Deus não é assim. Graças a Deus que Ele espera, né? Deus é longânimo, Deus é paciente. Não é? Deus é assim, Deus é maravilhoso demais. Muito bem, Salmo 115 vai dizer o quê? Que os ídolos, as imagens que as pessoas constroem, são o quê? Obra das mãos dos homens. Feito de prata, de ouro, e tem olho, mas não vê nada, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira nada, tem pés, mas não anda, tem mãos e não apalpa nada, não pega nada, não apalpa nada, e fala assim: tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e os que neles confiam. Então, irmãos, isso são mediadores inferiores, porque Deus estabeleceu que para acessar a Ele, tem que ser através de um mediador. Tem que ter um mediador. No Antigo Testamento, Adão, ele foi mediador de toda a sua descendência. Ele era um sacerdote também. Depois ele passou o sacerdócio para o filho mais velho. Mas aconteceu aquela tragédia, né? Caim mata Abel e tal. Aí perdeu-se o sacerdócio por um tempo. Aí depois nasceu quem? Sete. Aí, quando nasce Sete, a Bíblia fala assim: e voltaram a quê? A invocar o nome do Senhor, a prestar culto ao Senhor. Ou seja, estabeleceu novamente o sacerdócio. Não é? E depois, irmão, o sacerdócio vai passando de primogênito para primogênito, até que chega no último primogênito, que, segundo os ensinos judaicos mais antigos, era Matusalém. E Matusalém, ele viveu viveu muitos anos, que ele alcançou o quê? Ele alcançou Abraão. Aí Matusalém, ele passa o sacerdócio para Abraão. Aí depois Abraão passa para o seu filho mais velho, e depois, irmãos, eles vão parar lá no Egito. E o que acontece no Egito? O que acontece no Egito? O faraó proíbe, irmãos, deles celebrarem a Deus daquela maneira, deles fazerem a lei cerimonial daquela maneira. Eles ficaram proibidos. Então o sacerdócio ficou. E depois Deus então levanta quem? Levanta Arão. Deus levanta Arão, irmãos. Mas antes de Deus levantar Arão, o que aconteceu no Egito? Aconteceu o que no Egito? A morte de quem? Dos primogênitos. Foi a morte e a destruição. Por quê? Porque, irmãos, eles entraram aqui no meio do que Deus mandou, né? Deus estabeleceu que o sacerdócio tem que ser levado de primogênito a primogênito. E eles quebraram isso. Aí o que Deus fez? Soltou um anjo da morte lá, um destruidor, que passou do Egito. Irmãos, em todas as casas do Egito havia o quê? E quem era o morto? Era o primogênito de todas as famílias. Muito bem. Então, irmãos, a santidade de Deus, para acessar a santidade de Deus, tem que ser através do que Deus mandou. Do que Deus mandou. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. As pessoas querem chegar através da meditação, do reiki, da natureza, consultando os mortos, esoterismo, ocultismo, espiritismo, não sei o que, irmãos, esquece tudo isso. Deus, Ele já determinou, desde lá do princípio, qual é a maneira de acessar novamente a presença dEle. Tem que ser através, irmãos, do sacrifício, de um sacrifício. O inocente tem que morrer. E, através da morte desse inocente,
né, o mediador, ele pode chegar à presença do Deus Criador dos céus e da terra. Segundo ponto, nenhum ser humano pode acessar a presença do Eterno sem um mediador. Ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou do céu para a terra e ele não viu nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Muito bem. Então, irmãos, o que é o mediador? É um sumo sacerdote. É um sumo sacerdote que Deus escolheu no Antigo Testamento. E por que Deus está oculto? Por que Deus se ocultou? Segundo os inteligentes e estudiosos, irmãos, dos segredos espirituais que a Bíblia tem, eles chegaram ao entendimento seguinte, que Deus, irmãos, ele é impensável. Deus é impensável. Deus, ele é inacessível. Deus, ele é Deus. Para que Deus pudesse trazer a criação, criar todas as coisas, o que Deus teve que fazer? Deus teve que se autocontrair. Deus, ele para dar espaço para a criação. Imagine isso, irmãos. Imagine. E outra coisa, por que Deus se ocultou? Para que a criação possa subsistir. Porque se Deus, ele aparece assim em glória, em majestade, em poder, para a criação dele, irmãos, nada subsiste à criação. Nada. Tudo é destruído. Olha só a imensidão desse Deus. Aí você fala assim, mas que Deus é esse que, meu Deus do céu, que não sei o que. Irmãos, entra nas páginas da internet lá e vai pesquisar sobre a ciência, vai pesquisar sobre a física, vai pesquisar sobre o universo. Você vai ver o que tem nesse universo aí e como que Deus controla tudo, porque se cai pelo menos uma estrela aqui na terra, assim, ó, se cai pelo menos uma estrela aqui na terra, que coisa que vai sobrar, não sobra nada, não é? Então, irmão, Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas para isso ele se ocultou. Aí, irmãos, isso aí é o que os ateus mais gostam, né? Os ateus adoram isso. Deus não existe nada. Se existisse alguém, a gente tinha que ver, tem que ter prova. Aí que Deus existe, quero ver provar. Irmãos, Deus se ocultou para não destruir esses ateus todos aí, né? Não é só os ateus não, os crentes também, viu? Que às vezes as pessoas falam, os ateus, não sei o quê, né? Não, se Deus não se ocultasse, nosso crente está tudo fulminado também. Eu ia ser o primeiro. Muito bem, vamos lá, terceira coisa, irmãos, que eu quero que entendam aqui os irmãos. O que é adorar segundo as Escrituras? O que é adorar segundo as Escrituras? Isso é que nós vamos desenvolver no decorrer da pregação. Mas já fica aqui uma dica, irmãos. Primeiro, uma coisa é o que está escrito no texto sagrado. Outra coisa é o que as pessoas interpretam da Sagrada Escritura, do texto sagrado. Tem pessoa que interpreta a Bíblia da maneira dele, não é? Se ele tem dificuldade num pecado, por exemplo, vamos supor, um pecado de identidade sexual, e ele não consegue lutar contra aquilo, chora, esperneia, não consigo ficar liberto. Aí o que ele faz? Ele adapta a Bíblia ao pecado dele. E fala que está tudo certinho, ele adora, e faz não sei o quê, e faz tanta coisa que só Deus para ter misericórdia. Não é? Conheci pessoas quando nós estávamos no evangelismo, pessoas que eram espíritos que invocavam os demônios mesmo, irmãos, e ele com a Bíblia aberta no Salmo 90. Salmo 90 lá, a folha estava toda amarela, né? Salmo 90. Agora você vê, pessoa, irmão, invocando o ocultismo, demônios,
andava cheio de demônio, fazia feitiçaria para toda a gente, não sei o que lá, uma desgraça danada. E ele estava com a Bíblia aberta no Salmo 90, o dia que eu entrei lá. Eu falei assim, eu vou evangelizar esse camarada. Estava com a Bíblia aberta no Salmo 90. Estás a ver? Muito bem. Então, irmãos, são as Escrituras que vão nos ensinar a quem eu devo adorar, como eu devo adorar, o que significa adorar em espírito e em verdade, e é isso que nós vamos aprender aqui hoje, juntos. O que significa adorar em espírito e em verdade? O que significa isso? Será que é cantar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Não, isso não é adorar não, isso não é adorar não. E nós vamos entender também, irmãos, como ser um verdadeiro adorador, independentemente do lugar onde estejamos. Então, isso é a introdução. Primeiro ponto agora. Vamos lá, primeiro ponto. O que não é adoração? O que não é adoração? A adoração não é emoção. João capítulo 4, versículo 19 a 24. Se quiser pode colocar aí, os irmãos podem acompanhar comigo. João 4, capítulo 19 a 24. Jesus estava falando com essa mulher samaritana. E Jesus fala para ela a uma certa altura, que ela estava com a vida toda torta e tal, não sei o quê. Aí ela fala para Jesus, eu vejo que o senhor é profeta. Porque o senhor falou uma coisa aqui que ninguém sabe, né? Que o marido que eu estou com ele aqui não é meu. Eu já tive 5 maridos, ninguém sabe disso. E o senhor é profeta. O senhor é profeta, vejo que o senhor é profeta. Aí, irmãos, o que acontece? No versículo 22, Jesus vai falar para a mulher assim, ó. Vocês, os samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Aqui também nós poderíamos prender aqui muitas coisas aqui, irmãos, né? Porque a salvação vem dos judeus. O tabernáculo, Deus deu o tabernáculo, Deus não deu para os Estados Unidos, Deus não deu para os árabes, Deus não deu para os orientais, Deus não deu para os europeus, Deus deu o tabernáculo para os judeus. Deus deu para os judeus. Fica aqui a dica, não é? Muito bem. Agora, irmãos, talvez aquela mulher samaritana, ela se emocionava quando adorava. Mas Jesus falou para ela, você está fazendo de forma errada. Talvez ela se emocionava. A adoração não está vinculado à emoção. A adoração não está vinculado à emoção. Presta atenção nisso aqui. O verdadeiro serviço, ou a verdadeira adoração, irmãos, ela está vinculado a quê? Está vinculado à obediência. É obedecer aquilo que Deus manda. Está vinculado à obediência, não está vinculado à emoção. A adoração, irmãos, Jesus está ensinando aqui que é para quem? Outro ponto interessante aqui. Jesus está ensinando que a adoração é para quem? Versículo 23. O que está escrito lá? É o 23? Versículo 23. Pode ler, por favor. Adoraram a quem? Ao Pai. Então pronto. Está aqui. Adoração ao Pai. E se a adoração é para qualquer outra coisa que não seja para Deus, o Criador dos céus e da terra, irmãos, essa adoração é falsa. Não é adoração. Não é adoração. Muito bem. Jesus. A adoração é falsa. Muito bem. Ainda que as pessoas chorem, ainda que as pessoas sintam emoção, ainda que as pessoas sejam tocadas e comovidas, não vou entrar no mérito, irmão, da emoção
e da espiritualidade. Cada um tem a sua emoção e cada um tem a sua espiritualidade. E nós vemos o quê? Que há uma vertente no cristianismo que as pessoas adoram imagens, aquelas imagens. E quando nós vamos ver, irmãos, eu já assisti muitas vezes, e até mesmo eu, quando era muito religioso, da religião que minha mãe me ensinou, eu ia lá, né, havia uma coisa lá do descendimento da cruz, não sei o que e tal, e, irmãos, eu chorava, que eles estavam descendo o Cristo da cruz lá. Eu me emocionava profundamente. Saía dali, tem um negócio dando tiro aqui. Quando eu saía dali, irmãos, o que eu ia fazer? Ia fumar maconha, né? Ia ingerir drogas pesadas, ia beber até me embriagar, não é? Até embriagar. Então, irmãos, e o que as pessoas fazem, isso é idolatria. Mas as pessoas adoram aquelas imagens, não é? Elas choram, elas se emocionam, vão até receber graças. Tem lugar que passa assim, você fala, vê assim, está escrito lá, ó, recebi uma graça do mediador fulano de tal e tal, assim. Até graças recebe, não é? Mas mediador inferior, não é o verdadeiro mediador, não é? Nem Jesus não é mais. Mas, irmãos, eu coloquei aqui, ter experiência e emoção não define um verdadeiro adorador. Deus, ele já deu o caminho da adoração. Então, esse é o ponto. Deus já deu o caminho da adoração. E o que sair do caminho que Deus deu, irmãos? Não adianta vir com conversa aqui e falar e achar que é muito bom o pregador, que é muito bom o ensinador, mestre, professor e tal, que é não sei o quê, teólogo, de doutoramento profundo na Bíblia. Irmãos, o que passar disso aqui, do que Deus mandou, não é adorador. Não é, irmãos. Porque Deus deu o caminho. A pessoa vai fazer do jeito dele. Ele é um verdadeiro adorador? Mentira. Não é nada. É conversa. Muito bem. Outra coisa que adoração não é cantar. Adoração não é cantar. O louvor cantou muito bonito aqui nessa tarde. Cantaram bem o louvor nessa tarde? Foi uma benção? Foi, não foi? Mas adoração não é cantar. As músicas agora tem engolir seco. Os cantores que gostam de cantar estão engolindo seco. Esse pastor da treta aí. Vou provar na Bíblia, vamos provar, irmão. Vamos lá para a Bíblia. A adoração não é cantar. Irmãos, para que Deus deu o tabernáculo? Para que o tabernáculo que Deus mandou criar lá, que nós lemos ali, foi criado o tabernáculo feito por mão de homens? Foi para quê? Para adoração. Não foi para adoração? Leis para adoração. Está lá. E vai ter que cumprir tudo que está ali no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 compartimentos, né? O Santo do Santo, lugar santo, lugar santíssimo, né? Mas tem os acessos restritos. O adorador só chegava até aquele acesso ali. Daqui para cá, quem resolvia o problema era o sacerdote. Não passava para lá. Muito bem. Então, irmãos, foi dado o tabernáculo aos israelitas para quê? Para adoração, que no sentido hebraico é a palavra avodá, ou seja, o serviço religioso. O serviço religioso. Mas agora entra a música. Entra a canção, entra o louvor. Por quê, irmãos? Enquanto o serviço religioso, ou seja, o culto, estava sendo realizado, desenvolvido na presença do Senhor Jeová, do Deus Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, havia uma parte dos levitas que entoavam salmos, melodias, no processo da adoração. Então, adoração não é o cantar, o louvor, cantar, tal. Não. A adoração é o serviço. O serviço. E nesse contexto que nós estamos falando aqui agora, é o serviço. Porque também... tá bem, já entendi. Já entendi, eu estou esbarrando demais nesse negócio aqui, doido aqui. Irmãos, é o processo religioso. Mas também o serviço não é só o serviço religioso. Nós vamos entender isso mais à frente. Muito bem.
Ó, tá vendo? É do louvor. Já veio aqui, ó, impedir, falar, vou parar com essa pregação, que esse negócio tá tudo errado aí. Tá vendo só? Viu, André, como é que funciona o negócio? O inimigo tá furioso. Mas nós vamos continuar. O inimigo está frio, mas nós vamos continuar. É só para descontrair um bocadinho e brincar. Muito bem. Irmãos, o que acontece aqui? Vamos lá. Então, o louvor, a adoração, o que é o louvor, a adoração? O louvor dentro do processo de adoração, dentro do processo religioso aqui, do serviço religioso. O que é? A canção, ela é colocada. Então, a canção não é adoração. Canção é o meio pelo qual eu transformo o ambiente mais agradável no processo da adoração. Entenderam? O louvor, irmãos, ele no processo do culto, as canções, o louvor, a adoração, irmãos, ele transforma o ambiente em um ambiente agradável para adorar a Deus, para continuar servindo a Deus ali no serviço do culto, no culto a Deus. Aí, então, canção, irmã Tatiane, é tocar instrumento. Também não. Também não é tocar instrumento não, amigo. Não é tocar instrumento não. Muito bem. Vamos lá. Esse negócio está ficando apertado. Não, tocar aquele negócio, o que esse camarada está querendo dizer? Lá no final, eu vou entender perfeitamente, claramente, lindamente. Meu Deus do céu, me dá tempo aí que o negócio está pegando. Ai, Jesus. Você é que vou ter tempo para terminar isso? Ai, não é também tocar instrumento. Vamos andar para frente com esse negócio. Quando diz lá, os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e verdade, não é? As pessoas pensam que é cantar, mas não é, está errado. Não é nada disso. Não é tocar instrumento, não é cantar, não é nada disso. Por que, irmãos, que não é cantar? Agora eu vou explicar por quê. Por que não é cantar? Por quê? Você pode ser uma pessoa que nunca cantou e pode ser um verdadeiro adorador. Agora, você pode ser uma pessoa que cantou a vida inteira. Canta mais do que passarinho. Canta. Mas, irmãos, fez de maneira errada. Você pode ser uma pessoa que cantou a vida inteira e foi a vida inteira um falso adorador. Por quê? Porque você adorou de forma errada. Adorar, irmãos, é muito mais do que cantar. Adorar, a palavra do hebraico aqui, avodar, ela está ligada em serviço. Ela também está ligada em oração. Ela está ligada em o serviço, que é também um serviço de escravidão. E ela também está ligada ao serviço que é o trabalho. Não é apenas uma parte necessária da vida. O trabalho, ele não é apenas uma parte necessária da vida. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, meu trabalho, estou doido para ficar livre desse trabalho. Quem fez o trabalho, o dia que eu entrar na frente, quem fez o trabalho, eu vou matar, que não sei o quê. Irmãos, a adoração, essa palavra está ligada também em trabalho. Trabalho. No seu trabalhinho lá, na sua profissãozinha lá, você está prestando serviço para Deus, você está adorando a Deus. O trabalho, aqui eu botei aqui, ó. O trabalho não é apenas uma parte necessária da vida, é uma forma de serviço ao mundo, à humanidade e a Deus. Nós somos destinados a servir, a sermos parceiros de Deus na criação contínua do mundo. Ou seja, irmãos, fazer um mundo melhor. Servindo a Deus, independentemente de estar aqui dentro da igreja aqui, lá no mundo, lá fora, no trabalho. Irmãos, e uma coisa interessante, eu me converti dentro do trabalho. Agora, vai entender Deus. Não dá para entender Deus, irmãos. Não dá. Por quê? Deus me tirou da minha cidade, de São João del Rei, me levou para uma cidade que se chama Araruama, lá no estado do Rio de Janeiro. E eu
com aquela mente toda cheia de droga, cheia de não sei o quê, só pensando nas neiras, não sei o quê. E o que acontece? Deus me levou para um trabalho de vendedor, numa loja que se chama Tecidos Teci. Eu havia trabalhado numa loja lá nos anos 79, por aí, isso foi em 81. Nos anos 75, 74, eu havia trabalhado numa loja que chama-se, não sei se ainda existe no Brasil, que chamava-se Casas Pernambucanas. E eu entrei lá para começar a aprender negócio de embrulho e tal, fazer pacotes, isso aqui e tal. Depois fui para vendedor. Mas sempre lá nessa loja eu era o último vendedor, porque tinha lá prêmios para os primeiro vendedor, segundo, terceiro e tal. Eu era o último, nunca ganhei prêmio nenhum. Detestava vender, e até hoje detesto vender. Não vem com negócio de vender, nunca. Eu prefiro dar, toma esse telefone para você aqui, não te vendo não. Não gosto de vender, mano, não gosto. Aí o que Deus faz? Deus me leva para essa loja e me coloca junto com um rapaz que era amigo meu de venda lá. Ele também não era muito bom de venda não, mas agora ele já era gerente dessa loja de tecidos Teci, e ele me chamou, Camilo, vem trabalhar comigo aqui. E ele era filho de um presbítero da Assembleia de Deus, um rapaz desviado do Evangelho, vivendo uma vida toda lá desregrada e tal, não era muito assim de droga, de bebida e tal, não sei o quê, mas vivia uma vida completamente desregrada diante de Deus. E, irmãos, ele começou a pregar o Evangelho para mim, falou sobre Êxodo 20, os versículos que eu anotei aqui tem tudo a ver. Êxodo 20, Isaías 45, Salmo 115, e ele mandou eu ler com meus olhos. Toma aqui a Bíblia, você nunca leu a Bíblia, não vai ler agora, vai ler a Bíblia aqui. O camarada desviado do Evangelho, mandando eu ler a Bíblia. Lê a Bíblia aqui, lê a Bíblia. E eu comecei a ler aquele negócio assim, irmão. Eu comecei a ficar preocupado, eu falei, que negócio doido que é esse, velho? E eu me converti dentro daquela loja. Deus fez um milagre na minha vida, assim, me arrancou das drogas, me arrancou de tudo que é desgraça, dentro daquela loja. Não vai entender Deus, não dá para entender não, gente. Muito bem. Então, irmãos, espera que eu vou me perder aqui. Muito bem. Página 4 que eu estou aqui. Página 4. Irmãos, então já vimos que não é adoração, adorar não é emoção, nem é cantar, nem é tocar. Não é? Muito bem. Agora, então, o que é adoração? O que é adoração? O que é adorar a Deus, irmãos? Como que nós podemos ser adorador de Deus, né, em espírito e em verdade? Como adorar a Deus em espírito e em verdade? Isso nós vamos aprender aqui agora. Quando nós olhamos para o tabernáculo, Deus deu para os israelitas, porque Deus restabelece o sacerdócio, agora de uma maneira mais ampla, não é? E é através da nação, porque a nação de Israel, ela vai ser o sacerdócio de Deus para o mundo inteiro conhecer quem é o Filho de Deus, quem é Jesus, conhecer quem é Jesus de Nazaré. Aí Deus deu para eles o quê? O tabernáculo. Então, para eu saber o que é a verdadeira adoração, irmãos, eu tenho que ir lá no serviço do tabernáculo e saber os passos que Deus deu ali para eles, para que eles pudessem alcançar a santidade de Deus, pudessem entrar na presença de Deus. Então são os passos, são os degraus. E, irmãos, aqui tem umas coisas muito interessantes. Por quê? Porque nós já sabemos, né, que tem o pátio, o tabernáculo tinha 3 divisões, era o pátio, o tabernáculo em si era 2 divisões, mas tinha o pátio lá fora, onde tinha acesso quem? Todos os israelitas. Todos os israelitas. Então, lá nesse lugar do pátio, o que tinha lá no lugar do pátio? Tinha lá o altar de bronze e a pia. Aliás, irmãos, quantos elementos que nós tínhamos no tabernáculo? Quantos elementos? Nós tínhamos 7 elementos. Porque eu coloquei aqui, ó. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos 7 elementos, através dos quais Deus está dando os passos de uma forma didática do verdadeiro adorador. Por quê? Tudo que é literal tem um princípio espiritual. Tudo que é literal tem um princípio espiritual. Quando se degolou lá, Adão degolou, né, o cordeiro lá, né, o inocente, o animalzinho inocente lá. Irmãos, ali Deus estava ensinando para ele o quê? Que aquilo tinha um princípio espiritual. Que um dia haveria de vir um cordeiro que João viu lá. João viu.
Né? João olhou assim, e como que João, isso aí é uma coisa também interessante, né? Como que João detectou no meio da fila assim, ele olhou para Jesus e falou assim, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve uma visão profética, meus, que ele viu através das águas do Jordão, né? Quando eles atravessaram, tinha um altar lá, um altar, e João viu, irmãos, quem era o Cordeiro, porque esse altar vai falar da presença de Jesus Cristo que viria para iluminar a mente e o coração das pessoas e perdoar o pecado das pessoas. Muito bem. Então, irmão, no pátio, o que tinha lá no pátio? Olha só, tinha o altar e a pia de bronze. Nós não vamos nos prender aqui na mesa de pães e no menorá, no altar de incenso, que ficava isso lá no Santo dos Santos, no lugar santo. Mas no Santo dos Santos ficava o quê? A Arca da Aliança, que tinha também 2 elementos, que era a arca, que dentro da arca tinha o quê? A vara de Arão, o pão, o maná que caiu do céu e, mais o quê? As tábuas da lei. Exatamente, Gabi, isso mesmo, as tábuas da lei. E, irmãos, aonde que Deus se manifestava? Deus se manifestava no altar lá fora, no altar de bronze lá fora, onde era degolado o animal e tal. Não, Deus se manifestava no lugar santo, na mesa dos pães, dos pães asmos, no menorá, no altar do incenso. Não, Deus mesmo falou assim, eu vou me manifestar no propiciatório. Deus se manifestava lá no propiciatório. Então, o pecador, ele só tinha que fazer o quê? Chegar até o altar. Chegava até o altar. Do altar para lá, no lugar santo, somente o sacerdote podia entrar. Então, o que acontecia ali? Qual é a mensagem que está sendo passada aqui, irmãos? Aqui que está a mensagem. O pecador levava lá o cabrito, colocava a mão na cabeça do cabrito, aí o sacerdote falava para ele assim, confessa o seu pecado. Ele confessava o pecado. Aí o sacerdote pegava na faca assim, pegava o animal e cortava a goela do animal assim, e sacrificava na frente da pessoa. Qual a mensagem estava sendo passada ali? Depois, o animal era preparado, aí o sangue era aspergido nas bases do altar, e depois aquele animal era jogado no fogo do altar. Aquele fogo representa o quê? O fogo da ira de Deus. O fogo da ira de Deus. Então, o pecador tem um encontro ali, irmãos, com o fogo de Deus ali. Não é? E o que acontece? Qual é a mensagem ali? Ele pensava assim, olha, meu pescoço é que era para ser cortado, minha garganta é que era para ser cortada. E julgado o animal lá dentro, ele pensava assim, eu que tenho que ser julgado no fogo eterno da ira de Deus, no fogo que nunca se apaga. Essa era a mensagem que estava sendo passada aqui. Então, irmão, o que o pecador tinha que fazer? O que o pecador tinha que fazer? Ele tinha que resolver o problema do pecado ali. Ou seja, ele levava o sacrifício. Aí, se ele era uma pessoa desonesta, se ele era uma pessoa que roubava os outros, se ele era uma pessoa que tem muitos pecados que ele comete aí, né, tal. O que ele fazia? Ele confessava o pecado ali e depois ele não ia roubar, porque se ele continuasse roubando, para que serviu aquele sacrifício? Aí daqui a pouco volta o menino lá de novo, o rapaz lá com o pecado lá de novo, oh meu Deus do céu, vai, cabritinho, sangue no altar e fogo, cabritinho, sangue no altar e fogo. Aí o sacerdote falou assim, já está até conhecido aqui do sacerdote, todo mês você está aqui pedindo perdão. Então aqui fica uma mensagem, tem que resolver o problema do pecado. Lá no início, no contato com o quê? Com o fogo de Deus. Porque o que significa o fogo? O fogo, irmãos, é para queimar o pecado. Por isso que Jesus, porque depois tem a pia, né? Tem que passar pelo batismo. Ali o arrependimento, aí depois tem que passar pela pia. A pia vai falar do batismo. Né? E a pessoa, quando ele é queimado aqui com o fogo aqui de Deus aqui, o que acontece? Né? No Novo Testamento agora o fogo de Deus entra nele. Então, esse contato com o fogo é somente no estado inicial. Porque a pessoa pensa, agora eu sou sapato de fogo, estou pegando fogo, eu pego fogo, não sei o quê. Se ele, irmãos, não resolveu o problema do pecado ali, o fogo, irmãos, o fogo é só no estado inicial. O único contato que ele vai ter com o fogo depois é só lá na eternidade, né? No juízo final. No juízo final. Então tem que resolver o problema do pecado. Então o que é adoração? Agora nós vamos acelerar esse negócio aqui. O que é adoração?
Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos esses elementos e tal. Por quê? Tudo que é literal tem um princípio espiritual. Agora, qual é o objetivo do adorador? Qual é o objetivo do adorador? Então, irmãos, o objetivo do adorador, o propósito do adorador é: ele está aqui no mundo físico, na dimensão física, não é? E qual é o objetivo do adorador? É se conectar com Deus que está onde? Na dimensão espiritual. Deus está na dimensão espiritual. Então, o propósito da adoração é: eu venho do mundo físico, me elevo até o nível espiritual e me conecto com a santidade do Deus que eu estou o quê? Do Deus que eu estou adorando. Isso é adoração. Isso é adoração. Eu vou repetir. O adorador, ele está aqui no mundo físico, na dimensão física, e qual é o objetivo? Se conectar com Deus que está no mundo espiritual. Então, qual é o propósito da adoração? É eu me elevar até o nível espiritual e me conectar com a santidade do Deus que eu estou adorando. Então, isso é adoração. E o tabernáculo foi dado como uma escada para que, subindo os degraus dos elementos dentro do tabernáculo, o povo de Israel, como nação, que é a nação que é sacerdote, né, que eles são a nação sacerdotal, pudesse se conectar com Deus. Então, o sacerdote entrava lá e ele levava a nação aqui no peito, né, os símbolos das 12 tribos de Israel, e ele levava lá e ele se conectava com Deus ali, representando a nação de Israel. Agora, hoje, como que é hoje, né? Quando Jesus ele cumpre essa lei cerimonial, ela é cumprida nele, não é? E como que Jesus ele aperfeiçoa essa lei cerimonial. Agora, quando nós, irmãos, uma pessoa ele dá ouvido à pregação do evangelho, o que vai acontecer? Ele vai ter o primeiro contato que ele vai ter é com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. João falou assim: eu na verdade vos batizo para o arrependimento, mas virá um que eu não sou digno de carregar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando tem o contato com o fogo de Deus ali, a pessoa se arrepende dos seus pecados. Se arrepende dos seus pecados. Porque ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Assim, irmãos, espera-se, igual se esperava lá no tabernáculo, espera-se que o quê? Que o problema do pecado fique resolvido. O problema do pecado fique resolvido. Né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, irmãos, eu era uma pessoa que ninguém podia confiar em mim. Que eu roubava, eu entrava na casa, até na casa da minha mãe, da minha tia, eu roubava. Nos trabalhos que eu trabalhava, eu roubava. E fora outras coisas que eu fazia, né, de prostituição, imoralidade sexual, e droga, não sei o quê. Quando eu tive contato com o fogo do Espírito, que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, irmãos, acabou. Eu não fui mais para as prostitutas. Eu não pratiquei mais sexo imoral. Acabou. Eu não fui mais fumar lá maconha com meus amigos. Depois de 10 meses eu fui lá na casa dos meus amigos e eles fumando, e eu olhando para a cara deles assim, e eles rindo de mim. Mas Carmelo, você não fuma mais? Por que você não fuma mais, Carmelo? Não sei o quê. Eu não quero esse negócio mais não. Por quê, irmão? Tem que resolver o problema do pecado. Muitas vezes meus colegas me ofereceram, falando: não, toma e come, fuma aí. Toma aí, rapaz. Não, tá tudo bem, não tem nada a ver não, não sei o quê. Irmão, mas eu resolvi o problema do pecado. Tem que resolver o problema do pecado. Eu poderia decidir, porque a escolha somos nós quem fazemos. Eu poderia decidir. Até um dia eu estava indo para o culto de oração, quando eu me converti, lá nos primeiros dias, eu estava indo com esse amigo que falou para mim de Jesus e tal. Aí eu vi um amigo meu lá do Rio de Janeiro, rapaz, nossa, quanto tempo que eu não vi, e ele me viu assim: ô, Cabelo, não sei o quê, e já me arrastou: cara, vou ali, não sei o quê. Aí meu amigo pegou assim e falou: não, você não vai nada, nem pensar, vamos para oração, e tal. E quase que eu fui, né, fumar mais uma. Meu Deus do céu, pensa. O ser humano é terrível, o ser humano não é brincadeira não. Irmãos,
Então, o que acontece? Esse fogo vai queimar e fica resolvido o problema do pecado. A sua mente agora ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo, não mais pelaquela natureza pecaminosa. Passa a ter acesso à santidade de Deus através de Jesus, né, que está lá no lugar santo, no lugar santíssimo. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e agora eu encerro aqui. Segundo ponto. Quem se constitui um verdadeiro adorador? Quem se constitui, então, um verdadeiro adorador? Aqui é que está, irmãos. Aqui é que está. Verdadeiro adorador é aquele que entendeu que lá no estágio inicial, ele tem que resolver o problema do pecado. No contato com o fogo. Verdadeiro adorador é aquele que vive em conformidade com a Sagrada Escritura. Esse é verdadeiro adorador. Ninguém adora a Deus. Outra coisa que nós temos que entender aqui, irmão, ninguém pode adorar a Deus na sua carnalidade. Não pode. Primeiro tem que ter um contato com o Espírito Santo, tem que ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, tem que ser batizado com fogo, o Espírito Santo tem que passar a habitar nele, porque ninguém tem nada para oferecer a Deus. Na carnalidade, ninguém tem nada para Deus. O ser humano está sentenciado à morte. Está sentenciado à morte. Muito bem. Esse é o ponto. Né? Ninguém pode oferecer nada a Deus. Agora, o verdadeiro adorador, irmãos, não é aquele que no dia do culto, ele está lá no culto pregando, está lá no culto ensinando, ou fazendo qualquer outra coisa que seja. E no outro dia da semana qualquer, ele tem um problema sério com o pecado. Tem um problema sério com o pecado. Não resolveu o problema do pecado. Está aqui, está adorando, está pregando. Tem pessoas que têm essa cara, essa lata, para pregar mesmo. Para pregar. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana na internet de uma menina, não é testemunho, uma conversa assim, um diálogo de uma menina, ela é prostituta, garota de programa. E ela estava explicando como é que funciona aquilo, tal, para o podcast lá, o homem que estava entrevistando. Aí ela falou assim, que lá na onde que ela funciona como prostituta, ela recebia vários pastores. Vários pastores. Aí ela foi muito sincera, ela falou assim, não, pastor conhecido aí, muito conhecido e tal, nunca recebi não. Mas pastores aqui da redondeza aqui, lá de São Paulo, lá da onde que ela mora, ela falou assim, esses pastores aqui eu recebo muito deles. E tem uns que tem lata de trazer a Bíblia, para vir aqui prostituir comigo, traz a Bíblia debaixo do braço. E teve um, ela ficou com tanta raiva dele, ela falou assim, ele queria me dar lição de moral, depois que ele acabou de praticar o sexo comigo, ele quis me dar lição de moral, falou, ó menina, você tem que largar essa vida. Ué, e ele não tem que largar não? Safado, cachorro sem vergonha. Vai resolver o problema do pecado, seu safado. Está indo em prostituta e depois está lá no culto pregando, tem boa oratória, tem pessoas que sabem falar bonito, que falam em tal. Bom, esse negócio de falar bonito, isso aí não me convence não. Pregar bonito, falar bonito, não me convence não. Eu quero viver no dia a dia, resolver o problema do pecado. Isso convence. Por que Jesus era respeitado entre os judeus lá e os grandes fariseus, os grandes religiosos? Porque Jesus ele tinha autoridade, ele cumpria o que estava falando. Ele não falava só de boca, não, ele vivia o que ele estava falando. E nós temos que ser assim. Nós temos que resolver o problema do pecado. Olha só, o verdadeiro adorador, então, irmãos, não é? Verdadeiro adorador, ele, no dia de culto aqui tudo bem, mas no outro dia da semana ele está lá fazendo asneira, né? Está lá na pornografia, ele está lá com um problema sério, ainda com o adultério,
E eu não estou falando aqui, irmão, de adultério, de ter uma outra amante, de ter uma pessoa casada e ter uma outra amante. Nesse adultério não, estou falando do adultério que Jesus falou. Que quando a pessoa passa na rua, ele não pode ver uma menina novinha, uma menina com a roupa tal, e ele fica com o olhar desejoso, e olha a primeira vez, e olha a segunda, e vai acompanhando até sumir. Tem que resolver o problema do pecado, irmão. E isso quem vai resolver somos nós. Nós temos que ter maturidade, temos que ter, irmãos, firmeza na palavra. O que nós estamos pregando, o que nós estamos vivendo? Imagine eu aqui. Eu tenho satisfação para dar para uma igreja. Eu tenho satisfação para dar para uma família. Eu tenho satisfação para dar para as pessoas que eu trabalho. Eu não posso viver aqui enganando as pessoas, não posso. Eu tenho que, mentalizar isso na minha cabeça. Não é? Muito bem. Olha só. Com a pornografia, talvez ele é desonesto nos negócios. Desonestidade nos negócios. Talvez a pessoa tenha ainda problema com... É uma pessoa que não cumpre com os compromissos, não é? Tem pessoa que tem uma lata, irmão, tão grande que é assim. Ele fala assim, eu vou para o culto e as minhas dívidas lá e o coisa meu lá no SPC, que lá no Brasil é SPC, né? Meu nome sujo lá no SPC, Deus vai limpar, Deus livra. Eu vim orar, eu vim buscar Deus, adora Deus, adora, canta, adora. E o telefone está lá tocando, está devendo. Está devendo. Irmãos, isso não é adoração, isso não é verdadeiro adorador. Tem que resolver o problema do pecado. Muito bem. Pessoas que é uma pessoa que não é um bom esposo, né? É um cavalo com a esposa. E tem esposa também que é uma cavala, né? Não é que existe isso. Mas tem mulher também que não é fácil, não é? Tal. Mas, irmãos, nós não podemos ser, por quê? Porque pessoas que também não tratam bem os filhos, não é? Não trata bem o filho. Ou é um filho rebelde. Tem filho que é rebelde, rapaz. O pai está ensinando, está falando, meu filho, você não pode fazer isso. Olha, cuidado com essa coisa aqui na internet aqui, que só tem ensinos cuidado com os ensinos aqui tortos aqui. Tem ensino bom, mas cuidado com os ensinos tortos. Não vai ficar aqui, porque tem muitas meninas aí, muitos meninos novos, né, que estão sendo levados, irmão, por isso aqui, né, da parte da pornografia, na parte de escolher a homossexualidade, né, firmeza na homossexualidade, né, no gênero. Tem que ter cuidado, não pode, tem que resolver o problema do pecado, não é? Seja lá qual for a área de pecaminosidade que essa pessoa tenha um problema, uma pessoa íntegra, uma pessoa que é intrigueira, uma pessoa contendeira, que está sempre falando mal dos irmãos, das outras pessoas, essa pessoa não pode ser um verdadeiro adorador. Por quê que não pode ser um verdadeiro adorador, pá? Por que não pode? Porque, irmão, ainda não resolveu o problema da carne ainda, né? Não resolveu o primeiro problema lá no primeiro estágio de um verdadeiro adorador. Tem que resolver esse problema. Deus não gosta de intrigueiro, de fofoqueiro, de pessoa que promove contenda. Deus não gosta dessas pessoas. A Bíblia diz que Deus abomina. Deus abomina quer dizer que Deus não tolera mesmo. Deus não tolera. Não tolera. Então nós temos que resolver esse problema. Não é? Tem que dar. Aí, fala assim, mas nós somos falhos mesmo, né, pastor? Não é peca mesmo, nós somos falhos. Nós somos falhos. Desculpa esse mesmo, nós somos falhos. Aí João vai falar assim, 1 João 3,9 vai falar assim, aqui, aquele que é nascido de Deus não continua pecando. Vou botar lá que vocês vão ver. Aquele que é nascido de Deus não continua pecando.
Ele resolve o problema do pecado. Para ser um verdadeiro adorador, tem que estar em dia com o relacionamento conjugal. Né? Porque o texto vai dizer lá que um homem que trata mal a sua mulher, as suas orações são impedidas. No leito conjugal, irmãos, não se pode praticar o sexo que não é o sexo que Deus permite que pratique. E tem um monte de pessoas que continuam praticando esse sexo, não pode. Aí depois vem dizer para mim, eu sou um verdadeiro adorador, eu adoro, eu louvo, eu flutuo, eu adoro. O adorador nada, rapaz. Verdadeiro adorador, ele resolve o problema com o pecado. Agora eu lembrei de tirar a garrafa. Resolve o problema com o pecado, irmão. O negócio está esquentando, hein? E vai esquentar mais ainda. Olha só, irmãos, agora eu vou finalizar. Para ser um verdadeiro adorador, tem que resolver as questões do cotidiano primeiro. Do cotidiano, do dia a dia. Tem que resolver. Porque como que uma pessoa que não resolve as questões do cotidiano, que não resolve as questões aqui, da família, do dia a dia, dos problemas do trabalho, como é que uma pessoa quer entrar em contato com Deus, irmãos, que é santo? Se não resolveu nem o problema do cotidiano aqui, da vida aqui, como é que ele vai fazer isso? Não faz sentido isso. Se uma pessoa não resolver os problemas das relações cotidianas, como essa pessoa vai lidar com Deus que é santo? Muito bem. Então, eu coloquei aqui algumas observações. Primeiro, nós não somos salvos pela obediência. Porque as pessoas vão falar assim, mas ele está falando aqui sobre obediência, que a lei tem que obedecer a lei e tal, não sei o quê. Tem que obedecer a lei sim. Mas nós não somos salvos pela obediência. Mas nós, irmãos, como salvos que somos, nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Temos que obedecer. Outra coisa. Eu sei que, irmãos, vou encerrar mesmo. Eu sei que algumas pessoas aqui vão sair daqui preocupadas. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Mas, eu tenho uma notícia boa. Não precisem estar em pânico. Não entre em pânico. Não é? Porque tem pessoas que às vezes estão com alguns problemas. E não sabe como resolver, não sabe como lidar com isso, tratar com isso. Não é? Mas se está aqui é porque quer ser um verdadeiro adorador. Quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Não precisa entrar em pânico, mas o importante é criar um plano de ação para resolver os problemas. Agora, o que não pode é fingir que o problema não existe. Nós vamos criar plano de ação e nós vamos resolver esses problemas. Tem aqui pessoas idôneas, pessoas maduras, podem procurar-nos, nós vamos ajudá-los. Tem um plano de ação, nós vamos elaborar um plano de ação para ajudar as pessoas. Não é? Agora, só que não pode, irmãos, é fingir que o problema não existe. Isso é que não pode. Não é? Você quer adorar, agora você vai saber o que é adorar mesmo, vai. Adorar não é só vir para a igreja pregar e cantar e louvar. Adorar é muito mais do que isso, irmão. Né? Ser verdadeiro adorador não é fácil, não. É fácil? É fácil, irmão? Ser verdadeiro adorador não é fácil, não é? Mas, irmãos, por isso que a salvação não é pela obediência. Por quê? Nós não temos essa capacidade de obedecer, porque o padrão de Deus é muito elevado. Mas Deus, Ele deu o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo é que controla a nossa mente. Não é? O Espírito Santo controla a nossa mente. Nós vamos aprendendo no dia a dia. Vamos errar e tal, não sei o quê, mas o Espírito Santo vai controlando a nossa mente. Não é? A pessoa que tem problema de pornografia, aí ela vê pornografia toda semana, todo fim de semana, tá lá o canalzinho, tal.
Aí daqui a pouco o Espírito Santo começa a controlar a mente dele, se entrega, fala, não, eu não quero isso mais na minha vida, não quero. Aí, o que vai acontecer? Ele daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ele vai cair de novo, fala assim, vou ver que negocinho ali doido ali, quero ver que negocinho doido ali. Mas olha o espaço que ele já deu, tá vendo? Porque ele já tomou uma decisão de melhorar, de querer vencer esse pecado. Nós é que temos que vencer, irmãos, o problema do pecado. Nós temos que romper com esse problema na nossa vida. Não podemos ficar carregando isso mais. Não é? Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos e que o Senhor nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Que não é fácil, né?